Nós temos iniciado semana passada um estudo sobre o que é verdadeiramente ser um cristão. Settimana scorsa abbiamo cominciato uno studio riguardo a cos'è essere veramente un cristiano E nós nessa noite vamos dar continuidade a ele, amém? e questa sera facciamo di continuarlo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, Apriamo insieme il Vangelo secondo scritto Giovanni, capítulo de número 3, capitolo di numero 3, do versículo de número 1, nós vamos ler em diante. dal versetto primo in poi. Quem achou, diga amém. Chi ha trovato dica Amen. A palavra nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Amém? Em o seu assento, meus irmãos. Nós temos iniciado na semana passada Cominciato la settimana scorsa esse ensino que diz sobre você ter uma vida realmente cristã. questo studio che dice riguardo ad avere una vita veramente cristiana. Porque o que acontece atualmente, meus irmãos, Ciò che accade nei giorni d'oggi é que tem uma dificuldade de saber o que é ser um cristão. è che esiste una difficoltà nel sapere cos'è un cristiano. Na semana passada nós pegamos o texto de Mateus capítulo 7, o versículo 21, Settimana scorsa abbiamo meditato sul testo di Matteo 7:21, onde Jesus diz o seguinte: dove Gesù disse il seguente: nem todos que dizem Senhor, Senhor, non tutti che dicono Signore, Signore, eles entrarão no reino de Deus, entreranno nel regno di Dio, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. soltanto coloro che fanno la volontà del Signore. E perceba que nós, como cristãos, Capisci che noi come cristiani não queremos muitas vezes meditar no que a Bíblia diz. tante volte non vogliamo meditare in ciò che dice la Bibbia. Paulo já tinha dito que os últimos dias da igreja na terra, Paolo disse che negli ultimi giorni della Chiesa sulla terra, quando as pessoas lessem a Bíblia, quando la gente vorrebbe leggere la Bibbia, elas se sentiriam más, si sentirebbero male, elas teriam coceiras nos ouvidos, avrebbero prurito delle orecchie, e elas iriam procurar alguém que falasse o que ela queria ouvir. cercherebbero delle persone che verrebbero a dire quello che vorrebbero ascoltare. E é preciso que eu e você, durante esse estudo que vai demorar um pouco para acabar, C'è bisogno io e te durante questo studio, realmente perguntar para si mesmo: dobbiamo veramente domandarci: eu sou um cristão sono un cristiano ou eu sou um assembleiano? o sono un assembleiano? Eu sou um cristão Sono un cristiano ou eu sou um o presbiteriano? sono un presbiteriano? Porque nós temos confundido ser parte de uma denominação como ser cristão. Perché stiamo confondendo essere parte di una denominazione con l'essere cristiano. E na semana passada nós trouxemos essa ideia de que Deus conhece os que são seus, La settimana scorsa abbiamo parlato riguardo a quello che Dio riconosce i suoi, então Deus não está decepcionado com ninguém. dunque Dio non è venuto giù a causa di nessuno. Decepção é quando você pensa conhecer alguém, L'eccezione è quando tu pensi che conosci uno, mas Deus, a Bíblia diz que Ele já sabe quem é seu. ma la Bibbia dice che
Ele não está triste, ele não está decepcionado, lui non sta triste né deluso, porque ele já sabe quem é seu. perché lo sa già chi è suo. Nós falamos sobre isso, nós falamos também que a nossa opinião, ela não muda o que está escrito. Abbiamo parlato anche che la nostra opinione non cambia ciò che fu scritto. Se eu falar que Cristo não existe, não muda. Se io dico che Cristo non esiste, questo non cambia. Se eu falar que não acredito nas promessas, não muda. Se ci dico che non ci credi in queste promesse, questo non cambia quello che c'è scritto. Nós falamos sobre essa questão da nossa opinião ter que ter um embasamento sobre a palavra. Abbiamo detto anche che la nostra opinione bisogna essere basata sulla parola. Nós falamos também sobre a desagradável notícia que algumas pessoas vão ter, Abbiamo detto altrettanto della sgradevole notizia che alcuni avranno, porque eles vão chegar diante de Deus e vão falar: eu estava na igreja, che arriveranno dinanzi a Dio e diranno: ma io c'ero in chiesa, eu preguei a palavra. ho predicato la parola. E o texto bíblico de Mateus 7, 21, Ed il testo biblico di Matteo 7, 21, 22 e 23 diz que 3 dice che o próprio Deus vai dizer o seguinte: eu não vos conheço. Dio stesso dirà: io non vi conosco. A gente também falou que Jesus não prometeu nada para ninguém. Abbiamo detto che Gesù non ha promesso nulla per nessuno. A igreja moderna, La Chiesa moderna ela quer atrair as pessoas vuole attrarre alla gente com promessas de bem-estar social. con promesse di benessere sociale. Venha que seus problemas acabam. Vieni e i tuoi problemi spariranno. E isso não é bíblico. Questo non è biblico. Jesus disse: se você vier, os seus problemas internos, eles vão ser resolvidos. Gesù disse: se tu vieni, i tuoi problemi interni saranno risolti. Você vai ter paz Avrai pace no meio de guerra. in mezzo alla guerra. Você vai ter alegria Avrai gioia no meio de tristeza. in mezzo alla tristezza. Mas a igreja moderna tenta disfarçar e dizer: se você vier, o seu saldo bancário vai crescer. Ma la Chiesa moderna cerca di fare finta e dice: se tu vieni, il tuo conto bancario salirà. E nós temos visto que isso tem gerado um grande problema para a própria igreja no sentido denominacional. Abbiamo visto che questa cosa ha creato dei problemi per la propria Chiesa. E nós paramos na semana passada na leitura de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Siamo fermati nella settimana scorsa nella lettura di 1 Pietro 4,16, Onde o texto bíblico diz o seguinte: dove dice il seguente il testo biblico: se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nesta parte. O texto bíblico é muito claro ao dizer: se você sofre por ser cristão como um cristão, se soffri per essere un cristiano come un cristiano, você não deve ter vergonha, non deve vergognarti, mas você deve se alegrar. anzi allegrarti. E dentro ainda desse entendimento do que Cristo prometeu para nós, E dentro di questo ragionamento di quello che ci ha promesso Cristo, a ideia de questionar se eu sou um cristão não é olhar o meu irmão, l'idea di questionare se io sono un cristiano non è guardare il mio fratello, é realmente fazer o que a própria Bíblia ensina. è in realtà fare ciò che ci insegna la propria Bibbia. Eu preciso começar a olhar para mim. Io devo incominciare a guardare me stesso. E aí, quando você abre a sua Bíblia, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, Quando tu apri la tua Bibbia, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, no capítulo de número 13 e o verso de número 5, nel capitolo di numero 13 e il verso di numero 5, o apóstolo ele vai fazer a seguinte palavra. Ele vai trazer de forma muito clara: l'apostolo scrisse in modo molto chiaro: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está entre vós, se não é que já estáis reprovados. O conselho dele é para você que está aqui, para a minha vida. il suo consiglio è per te che ci sei e per la mia vita, Eu permaneço na fé. io rimano nella fede. E é preciso, sempre que você lê o texto bíblico, não fazer uma junção errada das palavras. C'è bisogno che tutte le volte che noi abbiamo votato il testo biblico di non fare una giunzione sbagliata delle parole, Porque ele está dizendo, pode ser que você começou pela fé, perché lui sta dicendo: può darsi che tu hai incominciato tramite la fede, mas você permanece na fé. ma rimani ancora nella fede.
E essa deve ser uma avaliação minha de mim mesmo. Questa deve essere un'avaliazione mia di me stesso. Ele está falando, examinai-vos a vós mesmos. Dicendo, mettetevi alla prova voi stessi. Quem se lembra quando aceitou Jesus? Chi si ricorda quando ha accettato Gesù? Quem se lembra que era tudo igual? Chi si ricorda che era tutto uguale? Era tudo difícil. Era tutto difficile. Tinha crise, C'erano crisi, tinha acusação, c'era accusazione, tinha pecado. c'erano peccati. Mas naquele momento, Ma in quel momento a fé estava tão viva dentro de você, la fede era così viva dentro di que você via esperança para tudo. te che ci vedevi speranza per tutto. Examinai se você continua assim. Esaminati se continui ancora così. Examinai se hoje você já é um crente que duvida da promessa que foi feita, que você um dia creu. Esaminati se tu ci credi ancora nella promessa che fu fatta e che tu un giorno ci hai creduto. A Bíblia vai dizer que Caleb La Bibbia dice che Caleb recebe uma promessa. ha ricevuto una promessa. 40 anos depois, 40 anni dopo, quem está esperando alguma benção há 40 anos aí? chi è che sta sperando una benedizione già da 40 anni? Eu estou falando 40 anos. Sto dicendo sono 40 anni. Talvez você não está conseguindo esperar nem 4 meses. Forse non ce la stai facendo ad aspettare nemmeno 4 mesi. Tem vários cristãos dando um jeitinho para alcançar o que Deus prometeu. Tanti cristiani stanno cercando di fare un modo per raggiungere quello che ha promesso Dio E começam a fazer tudo errado para chegar aonde Deus disse que ia chegar. e incominciano a fare degli sbagli per raggiungere dove Dio disse che raggiungeresti. Mas nós temos que entender que quando Deus faz uma promessa, Noi dobbiamo capire che quando Dio fa una promessa, não é eu que pelejo, non sono io che é Ele que peleja por mim. Mas aí Caleb usa uma palavra que a gente tem que pensar, e allora Caleb usò una parola della quale dobbiamo pensare. e eu quero que você use o ponto de referência o dia que você aceitou Jesus. E io voglio che tu prendi come riferimento il giorno in cui hai accettato Gesù. Aquela alegria, Quella gioia, aquela esperança, quella speranza você permanece nela? rimane ancora in essa. Porque Caleb diz o seguinte: Caleb disse il seguente: eu estou hoje io sto oggi igualzinho, uguale com a mesma alegria, com a mesma felicidade de 40 anos atrás, quando eu recebi a promessa. 40 anni fa quando ho ricevuto la promessa. Por isso que nós temos que entender que o cristianismo ensina você a julgar primeiro a si mesmo. Perciò dobbiamo capire che il cristianesimo insegna che tu ti devi giudicare a te stesso per primo. A Bíblia diz que Esdras, La Bibbia dice che Esdra ele aplicou o seu coração ha applicato il cuore suo a ler a palavra. nel leggere la parola, Ele aplicou a praticar a palavra. applicò nel praticare la parola. Depois que ele leu e ele praticou, Dopo che lui ha letto, poi ha praticato, a Bíblia diz que ele foi lá ensinar. la Bibbia dice che lui si mise a insegnare. Hoje nós não lemos, Oggi non leggiamo, não praticamos non pratichiamo e queremos ensinar alguém a ser o que eu não sou. e vogliamo insegnare un altro ad essere quello che non sono. Mas o conselho é para que você julgue a si mesmo. Ma il consiglio è che tu ti giudichi a te stesso. E se vamos até o livro de Tiago, na carta de Tiago, na epístola, L'epistola di Giacomo, no capítulo 1, versículo 22, l'epistola di Giacomo, capitolo 1, versetto 22. o texto traz uma informação que é preciso, irmãos, hoje refletir. Il testo ci dà un'informazione nella quale c'è bisogno di riflettere. Ele diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está dizendo o seguinte: ô Valdomiro, você está se avaliando bem? Lui sta dicendo il seguente: ma Valdomiro, ti stai avvagliando bene? Ou você só está ouvindo? Tu stai soltanto ascoltando? O evangelho não tem nada a ver com ouvir. Il Vangelo non ha niente a che fare con solo udire. O evangelho fica comprovado se você pratica. Il Vangelo è comprovato se tu lo pratichi. E nós, por não ter mais uma referência cristã no geral, E noi, perché non abbiamo più una referenza cristiana in generale, vivemos no mundo que todo mundo diz que é cristão. viviamo in un mondo dove tutti dicono che sono cristiani E ficam bravos se você disser que não está aparecendo. e si arrabbiano se tu dici che non appaiono dei cristiani. Pessoas que não leem a Bíblia, Persone che non leggono la Bibbia, pessoas que não oram. persone che non predicano.
Elas estão dizendo que crê em Deus. Questi stanno dicendo che ci credono in Dio. E perceba, isso, como eu passo muito tempo mexendo com as letras e os textos, Siccome io spendo tanto tempo con le lettere e con i testi até fazendo o próprio estudo, e anche elaborando lo studio in sé, tem hora que tem que parar um pouquinho para respirar, delle volte mi devo soffermare un po' per prendere fiato, porque incomoda a forma que a gente está dizendo que é cristão hoje. perché dà fastidio il modo in cui stiamo dicendo che siamo cristiani oggi, Mas é preciso examinar a si mesmo nessa noite. ma c'è bisogno di esaminare se stessi stasera. Todo crente que só olha o irmão, Tutti i credenti che guardano soltanto il fratello, ele não entendeu o que é ser cristão. lui non ha capito cos'è essere cristiano. 1 João capítulo 3, versículo 7. Prima Giovanni 3,7. A palavra diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está dizendo o seguinte: não deixe que ninguém engane você. Lui sta dicendo, non lasciare che nessuno ti inganni. Eu só não serei enganado Io non sarò ingannato se eu conhecer a verdade. soltanto se conosco la verità. Tem uma circulação muito alta de notas falsas, não é isso? C'è un giro grande di banconote false, no? E muitas vezes você pega a nota falsa, E tante volte tu puoi prendere una banconota falsa porque ela parecia muito com a verdadeira. perché si somiglia tantissimo con quella vera. O que fizeram hoje? Cosa hanno fatto oggi? Os lugares mais modernos Nei luoghi più moderni tem uma maquininha c'è una macchinetta que a nota, eu não sei o que faz a máquina, mas a nota entra e sai. che la banconota entra ed esce. Mas para aqueles locais que é mais simples, Ma per quei luoghi più semplici tem uma caneta c'è un pennarello que passa na nota. che tu lo provi di scrivere sulla nota. Se riscar, é falsa. Se c'è il colore è falsa. Nós só vamos ter capacidade de não ser enganados Noi avremo soltanto capacità di non venire ingannati se souber a verdade. se sappiamo qual è la verità. É por isso que vai ter um monte de pessoas dizendo: eu sou crente, Perciò ci sono tante persone che dicono, ma io sono un credente, mas estão vivendo enganados. ma stanno vivendo ingannati. Pessoas que não sabem a verdade, Persone che non conoscono la verità. porque muitas igrejas não querem mais ensinar a verdade, Perché tante chiese non vogliono più insegnare la verità. querem ficar orando e profetizando Vogliono pregare, profetizzare, sem ensinar o que está escrito. senza insegnare ciò che è scritto. Mas nunca uma profecia vai ser maior do que o que está escrito. Mai più una profezia sarà più grande di ciò che è scritto. Paulo chega a dizer para os irmãos: não vá além do que está escrito. Paolo disse ai fratelli, non andate oltre ciò che è scritto. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse o seguinte: se vier um anjo do céu Paolo scrivendo ai Galati scrisse, se arriva addirittura un angelo dal cielo e passa para vocês um outro evangelho, e vi predica un Vangelo diverso, ele é maldito, questo è maledetto, ou anátema. oppure anatema. Aí nós temos uma religião E allora abbiamo una religione que o fundador dela dove il fondatore di essa disse que apareceu um anjo para ele dice che a lui si è apparso un angelo e deu uma outra revelação. e gli ha dato un'altra rivelazione. E essa é uma das igrejas mais ricas do mundo. Questa è una delle chiese più ricche al mondo. E a gente continua sendo enganado. Noi siamo ancora ingannati. É por isso que quando nós vamos ceiar e participar do corpo de Cristo, È per questo che quando andiamo a cenare, a partecipare del corpo di Cristo, a instrução bíblica é: l'istruzione biblica è examine-se, pois, o homem a si mesmo. esamini-si l'uomo se stesso. Mas a igreja moderna examina o irmão. La chiesa moderna esamina il fratello. E examinando o irmão, você não muda quem é. Esaminando il fratello tu non cambi chi sei. E sabe o que é bom da palavra exame? E lo sai cos'è buono della parola esame? É que ela não é uma palavra que mostra o que está visível. Perché questa è una parola che non evidenzia ciò che è visibile. Quando você está se sentindo mal, Quando tu ti senti male, chega no hospital. vai all'ospedale, Primeira coisa, exame de sangue. prima
Está tudo ok. Dependendo da dor, urina, faz os exames que tem que fazer, para ver o que tem dentro. Quando ele está dizendo examine-se a si mesmo, nós teríamos que ter a coragem de que teve o salmista, quando ele diz assim, ó, sonda-me. Sonda-me é o seguinte: arranca esse meu coração e vê o que está ali dentro. Vê se tem dentro dele algum caminho bom ou mau e tira eles de mim, Deus. Então, nesse primeiro ponto que a gente analisou, não é cristão quem diz que é. Entenda isso. Não posso ser cristão pelo simples ato de dizer eu sou. Quem aqui, eu vou fazer a pergunta, quem está em casa não vê, mas quem quer trabalhar e ganhar? Você responde, vamos participar comigo, amém? Quem quer trabalhar e ganhar 10 mil euros por mês? Ninguém? Eu vi hoje um emprego para começar imediato, contrato por tempo indeterminado, para ganhar 12 mil euros por mês. Por que eu não fui? Eu posso mandar alguém ir lá. Sabe por que eu não fui? Porque tinha a vaga livre, tem um valor de salário maravilhoso, mas está escrito embaixo a qualificação que é necessário para ocupar a vaga. Eu fiz uma avaliação de mim mesmo. Tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Esses dois não tenho. Não posso ir. Agora nós falamos que somos cristãos, mas não queremos ouvir o que significa ser cristão. E eu espero que a gente se lembre das palavras de Jesus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai. Como é que você sabe a vontade de Deus? Lendo a sua palavra. Quantas pessoas leram a Bíblia hoje aqui dentro? Não precisa se expressar, irmãos. Quantos pararam? Como você parou hoje para almoçar? Que fome! Quantos falaram? Que fome! Esse é um problema da igreja atual. Queremos milagres, queremos manifestações sobrenaturais, mas não queremos ouvir o que já está escrito. Tem pessoas que não frequentam culto de ensino porque acham perda de tempo. Estão em busca de culto da revelação do milagre. Mas a gente precisa nessa noite pedir a Deus muito entendimento, para a gente responder para nós mesmos. Eu sou cristão. E aqui você não deve ser uma pessoa que vai querer se julgar e dizer, não, eu não presto. Não é isso. É olhar e dizer o seguinte, eu preciso melhorar. E Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a melhorar.
Então, se a gente entende, irmãos, que não é só falando que a gente vai ser considerado cristão, Dunque, se capiamo che non è soltanto parlando che saremo considerati cristiani, eu vou hoje falar de mais um aspecto que precisa ter para ser cristão. oggi vi pongo un altro aspetto che uno bisogna avere per essere un vero cristiano. E nós lemos um texto de João, capítulo 3, Noi abbiamo letto il testo di Giovanni capitolo 3, onde mostra um teólogo, um fariseu, dove vediamo un teologo, un fariseo, um dos principais do povo judeu, uno dei principali del popolo giudeo, que fazia parte dos 70 homens do Sinédrio. che apparteneva ai 70 uomini del Siderio. Era um homem que, aos nossos olhos, Era un uomo che dinanzi ai nostri occhi estava salvo. stava salvato. Ele era o pastor da igreja, Era il pastore della chiesa, ele tinha toda a lei de cor, aveva tutta la legge memorizzata veramente. Pense comigo. Pensateci con me. Não é que nem nós que não sabemos nem onde estão os livros da Bíblia. Non era come noi che non sappiamo nemmeno dove sono i libri della Bibbia. Era uma pessoa que tinha total conhecimento. Era una persona che ne aveva la totale conoscenza. E o texto bíblico diz que ele vai até Jesus e fala que Jesus é realmente o grande homem de Deus. Il testo biblico dice che lui raggiunge Gesù e gli dice che lui è veramente un uomo di Dio. Mas aí Jesus lhe traz uma ideia diferente do que ele pensava. E allora Gesù gli propone un'idea diversa di quella che ne aveva. E Jesus olha para aquele homem e diz: se você não nascer de novo, Gesù gli guardò e gli disse: se tu non nasci di nuovo, você não pode entrar no reino de Deus. puoi entrare nel regno. E eu queria que a gente, antes de se aprofundar nessa questão do novo nascimento, E io vorrei, prima di approfondire la questione della nuova nascita, a gente pensasse um pouquinho que o que é então ser um cristão? che pensassimo un po' cos'è essere cristiano. Existe uma coisa chamada etimologia, Esiste una cosa chiamata etimologia, que é o estudo da origem das palavras. che è lo studio delle origini delle parole. Hoje as palavras se perderam. Oggi le parole si sono perse. Você fala que ama alguém porque ela te deu alguma coisa. Tu dici che ami uno perché ti ha dato qualcosa. Quando ela não dá mais, você deixa de amar. Quando non te lo dà più, tu smetti di amarlo. Sendo que o amor não é esse tipo de sentimento. Essendo che l'amore non è questo tipo di sentimento. Então, a Bíblia vai ser escrita com etimologia. Dunque la Bibbia fu scritta con etimologia. Todas as palavras têm um significado. Tutte le parole hanno un significato. E se a gente vai buscar o que significa cristão, Se andiamo a cercare cosa significa cristiano, ele vem de uma raiz que é o próprio Cristo, esso deriva da una radice che è il Cristo stesso. que seria a palavra grega Christos, Sarebbe la parola greca Cristo, que nada mais é que uma tradução che non è nulla di oltre che una traduzione de Machia em hebraico, di Mashiach nell'ebraico, que significa o Messias. che significa il Messia. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo non è il nome di Gesù. Jesus se chama Jesus. Gesù si chiama Gesù. Cristo quer dizer que ele é o ungido de Deus, Cristo vuol dire che lui è l'unto di Dio, o Salvador do mundo, il Salvatore del mondo, o Messias prometido lá no Jardim do Éden. il Messia promesso lì nel giardino dell'Eden. E a primeira vez que foi dito esse nome, graças a Deus e graças a Lucas, está escrito. La prima volta che questo nome fu pronunciato, Luca ha registrato. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Aprite con me le vostre Bibbie dal libro degli Atti degli Apostoli, o capítulo de número 11. del capitolo di numero 11. Eu quero ler o versículo de número 26, porque ele completa o versículos em diante. Io voglio cominciare dal versetto 26 perché completa l'idea. Quem achou, diga amém. Chi ha trovato dica amen. Escute o texto, por favor. Porgete l'orecchio a questo testo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados
cristãos. Perceba uma coisa. E sucedeu. Quanto tempo demorou para as pessoas chamarem eles de cristãos? Quanto tempo fu messo affinché verrebbero chiamati cristiani? 1 ano. Jesus olha uma planta que não tinha fruto Gesù guardò una pianta che non aveva frutti e ele disse: arranca. e lui disse, toglietela. Mas alguém disse: me dá 1 ano Qualcuno disse, dammi un anno para trabalhar, para ensinar, per lavorare, per insegnare, que daqui 1 ano, se não tiver fruto, pode arrancar. e che se da qua fra un anno non ci sono frutti, potete toglierla, sradicare. Em 1 ano nós conseguimos ver quem é quem. In un anno riusciamo a vedere chi è chi. Em 1 ano nós conseguimos produzir frutos para Deus se nós deixamos Deus trabalhar em nós. In un anno riusciamo a produrre dei frutti a Dio se lasciamo Dio lavorare in noi. Mas a Bíblia diz que quando acabou esse 1 ano, eles foram chamados de cristãos. La Bibbia dice che dopo questo un anno furono chiamati cristiani. E não é um rótulo passivo, E non è un'etichetta passiva, que nem muitos fazem hoje. come tanti lo fanno oggi. Ah, eu aceitei Jesus lá na igreja. Ah, ho accettato Gesù lì nella chiesa. Ah, eu estou indo lá naquela igreja. Ah, io sto frequentando quella chiesa. Ser cristão Essere un cristiano é você ser totalmente ativo e aceitar 100% o que Jesus falou. è essere totalmente attivo ed accettare 100% ciò che disse Dio. E sabia que a gente não aceita 100% o que Jesus falou? E lo sapete che noi non accettiamo al 100% ciò che disse Gesù. Sabe um versículo que pouca gente quer aceitar? Lo sai un versetto che poche persone vogliono accettare? Pedro, Pietro, se você não perdoar quem te fez mal, se tu non perdoni chi ti ha fatto del male, eu não te perdoo. io, Dio, non ti perdono. Aí existe um monte de cristão E allora esistono un mucchio di cristiani com ódio no coração. con odio nel cuore. E quando você fala, tem que perdoar, E quando tu gli dici, devi perdonare, não dá, não dá. no, non è possibile. Quem nasceu de novo Chi è nato di nuovo entende que é 100% o que ele falou. capisce che è 100% di ciò che disse lui. Então, se a gente entender que ser cristão é ter uma ligação direta com Jesus, Comunque se capiamo che essere un cristiano è avere una ligazione diretta con Gesù, o que a gente tem de Jesus? cos'è che noi abbiamo di Gesù? O que parece na minha vida e na sua vida que alguém olha e diz, parece Cristo? Cos'è che c'è nella mia e nella tua vita che uno guarda e dice, ma sembra un Cristo? E meus irmãos, entenda por que nós estamos estudando isso. Fratelli miei, capisca perché noi stiamo studiando questa cosa. Porque as pessoas estão tirando Cristo do cristianismo. Perché le persone stanno togliendo Cristo dal cristianesimo. Igrejas são mais clubes do que igreja. Chiese sembrano più clubi sociali che chiese. Cristãos são mais sócios do clube do que membros do corpo. La gente sembra più soci di un club che membri di un corpo. E nós não podemos viver enganados. Noi non possiamo vivere ingannati. Ninguém nasce cristão. Nessuno nasce cristiano. Ninguém nasce cristão. Nessuno nasce cristiano. Eu posso ser filho de pastor, mas eu preciso ser convertido em Cristo. Posso essere figlio di un pastore, ma ne ho bisogno di essere convertito in Cristo. Então, se a gente tem essa conexão com Jesus, Dunque, se ne abbiamo questa connessione con Gesù, o processo de transformação para ser cristão, ele começa com ouvir o Evangelho. il processo di trasformazione per diventarsi un cristiano incomincia con l'udire del Vangelo. Abra sua Bíblia, por favor. Aprite le vostre Bibbie. Marcos, capítulo de número 16, Marco capitolo 16. o versículo de número 15. Marco 16, versetto 15. Veja o que diz o texto bíblico. Guardate cosa dice il testo biblico. Marcos, capítulo de número 16, Vangelo secondo scritto Marco capitolo 16, e o versículo de número 15. versetto di numero 15. Quem achou, diga amém. O texto diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A função primordial de uma igreja La funzione primaria di una chiesa é dizer o seguinte: você é um pecador, è dire sei un peccatore, um Cristo foi morto para te perdoar, un Cristo morì per perdonarti e Ele quer te abençoar e fazer você continuar uma comunhão com o Pai. e Lui ti vuole benedire e farti continuare con una comunione con il Padre. Poucas pessoas se alegram com isso. Poche persone gioiscono con questo, Estou com tanto problema, ma io ho tanti problemi. estou precisando de um milagre financeiro hoje. Ho bisogno di un miracolo finanziario oggi. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cosa giova l'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere la sua anima? Perceba que transformamos a fé em algo que não é real. Percepisci che abbiamo trasformato la fede in ciò che non è reale. Mas o processo de conversão começa com ouvir o Evangelho. Ma il processo di conversione incomincia con l'udire del Vangelo. E aqui a igreja mundial falha. E qua la Chiesa mondiale falla. Abra sua Bíblia. Apri la tua Bibbia. Quero ler Romanos capítulo 10. Voglio leggere l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 10. Vamos ler do versículo 13 ao 17. Leggiamo dai versetti 13 al 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, do versículo 13 ao versículo de número 17. Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 10, dai versetti 13 al 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Escuta isso aqui, por favor. Ascolti bene questa cosa, per favore. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Perceba, não está dizendo que eu e você tem que ficar aqui mentindo. Eu e você tem que pregar o Evangelho. Percepisca, lui non sta dicendo che io e te dobbiamo stare qua a raccontare delle bugie. Lui dice che noi dobbiamo predicare, annunciare il Vangelo. Por que a gente está parando de pregar o Evangelho? Perché stiamo smettendo di predicare il Vangelo? Por que a igreja está fazendo tanto churrasco, tanta festinha noturna com jovem e parando de pregar o Evangelho? Perché la Chiesa sta facendo tante feste con i giovani di notte e sta smettendo di predicare il Vangelo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Quem aqui quer ser pastor, levanta a mão. Chi qua vuole essere un pastore, alza la mano. O Theo levantou lá atrás. Abbiamo alzato la sua mano. Você está louco, rapaz? É. Sei pazzo? Aí o texto diz que quem toma essa decisão, E allora il testo dice che chi prende questa decisione, olha o que está dizendo o texto bíblico: guardate ciò che sta dicendo il testo biblico, quão formosos são os pés quanto sono belli i piedi dos que anunciam a paz, di quelli che annunciano, dos que anunciam o Evangelho. di quelli che annunciano il Vangelo. Ninguém quer ser pastor. Nessuno vuole essere un pastore. Se você prometer o que algumas igrejas prometem, todo mundo aqui ia querer. Se la promessa è quello che tante chiese promettono, tutti qua vorrebbero fare il pastore. Ser pastor é você entender que você não tem nada a ver com a coisa. Essere un pastore è quando tu capisci che tu non c'hai nulla a che vedere con la cosa. Você não faz para crescer e você não faz para diminuir. Non lo fai per crescere e nemmeno per diminuire. Você faz o que Ele mandou. Tu fai quello che lui ha comandato di fare. Aí o texto diz: E allora il testo dice, mas nem todos obedecem ao Evangelho. ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Tem muita gente que está ouvindo tanta mensagem e não toma atitude. Ci sono tante persone che stanno ascoltando tanti messaggi, ma non prendono una decisione, non prendono un'attitudine.
E aí o versículo 17 diz uma coisa: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E il versetto 17 dice che la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Temos pregado o evangelho, nós que já somos cristãos. Stiamo predicando il Vangelo noi che siamo cristiani. Estamos falando de Deus ou das pessoas? Stiamo parlando di Dio o delle persone? Passamos tempo com alguém dividindo o que Deus tem para ela ou o que alguém tem feito na vida? Stiamo tempo condividendo quello che Dio ha per quella persona o per quello che... O que... Desculpa, porque falei muita coisa. Estamos passando tempo dizendo para as pessoas o que Deus tem para elas, Stiamo passando tempo con la gente dicendo quello che Dio ha per loro, ou estamos passando tempo dizendo o que as pessoas estão fazendo? o stiamo passando tempo dicendo quello che le persone stanno a fare. Então, depois de ouvir, Dunque, dopo di ascoltare, surge a fé. sorge la fede. E aí o texto bíblico de Hebreus capítulo 11, Allora il testo biblico di Ebrei, capitolo 11, o versículo de 1 e o versículo 6. i versetti 1 ed il versetto 6. Irmãos, não adianta fazer matemática para crer em Cristo. Fratelli, non giova fare matematica per crederci in Cristo. Não adianta querer fazer estudos humanos para crer em Cristo. Non giova fare degli studi umani per crederci in Cristo. É ouvir sua palavra È soltanto ascoltare la sua parola e crer na sua palavra. e crederci in essa. E o texto diz que a fé, Ed il testo dice che la fede, Hebreus 1, 11, 1, Ebrei 11:1, ela não é uma intuição, non è un'intuizione, não é uma possibilidade. non è una possibilità. A fé é uma certeza. La fede è una certezza. E o que é bom da fé E quello che è buono della fede é que ela é uma certeza daquilo que eu não vejo, è essere una certezza di ciò che non ci vedo, mas eu espero. ma lo spero. O problema é que confundimos fé com emoção. Il problema è che noi confondiamo fede con emozione. Aí aqui eu digo, eu creio! Uhul! Allora Não qua podia dico, estar filmando. ci credo. Aí quando eu saio da igreja, E quando vado via dalla chiesa, que passou a canção bonita, che non c'è più quella bella canzone, que passou a irmã que me chacoalhou todo orando por mim, che non c'è più quella sorella che m'ha scuoto così, aí eu, allora mi ammoscio. por isso que eu digo que a gente precisa orar, Perciò dico che noi abbiamo bisogno di pregare, porque a fé, ela não é algo que fica voando nos corações alheios, la fede non è una cosa che sta a volare nei cuori altrui, ela tem que estar dentro de você. essa deve stare dentro di te. Aí quando você lê o versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, Allora quando leggiamo il versetto 6 dello stesso capitolo, o texto diz que sem fé il testo dice che senza la fede é impossível se relacionar com Deus. è impossibile avere il rapporto con Dio. E depois ele traz uma relação de homens E dopo lui fa un elenco di uomini que venceram na vida, che hanno vinto sulla vita, mas não porque eram inteligentes, ma non perché erano intelligenti, mas não porque tinham situações financeiras favoráveis. erano perché avevano una situazione finanziaria favorevole. Todos eles Tutti loro venceram hanno vinto pela fé. tramite la fede. E aí você tem que voltar e lembrar o que é fé. E allora tu devi ritornare un po' e ricordarti cos'è la fede. Eles não venceram quando chegaram, Non hanno vinto quando sono arrivati, eles venceram quando acreditaram. hanno vinto quando ci hanno creduto, Eles venceram não quando chegaram onde Deus falou que ia chegar. hanno vinto non quando sono arrivati dove Dio disse che arriverebbero, Eles venceram quando saíram da onde estava para ir para o lugar que Deus falou que eles iam chegar. quando sono usciti da dove stavano per andare verso il luogo dove Dio disse che arriverebbero. A Bíblia diz que Abraão sai sem saber para onde vai. Dio dice che uno esce senza sapere dove va. Abraão saiu sem saber para onde ia. Abramo uscì senza sapere per dove andare. A Bíblia diz que Moisés não quis La Bibbia dice che Mosè non ha voluto ser um dos homens mais poderosos do mundo essere uno degli uomini più potenti al mondo pela fé. tramite la fede. A Bíblia diz que Noé La Bibbia dice che Noè
escutou Deus falar que ia chover num lugar que nunca tinha chovido, ascoltò Dio dire che pioverebbe in un luogo dove non aveva mai piovuto e construiu um barco na terra. e ne ha costruito una barca sulla terra. Somos cristãos? Siamo cristiani, Cremos em Cristo? crediamoci in Cristo. A Bíblia, o seu texto áureo, como muitos gostam de dizer, La Bibbia nel suo testo aureo, come tanti è gradito dire, João 3,16. Giovanni 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira Dio amò il mondo così tanto que deu o seu Filho unigênito, che diede il suo figlio unigenito, para que todo aquele que nele crê affinché tutti coloro che credessero in Lui não pereça, non perissero, mas tenha vida ma abbiano vita eterna. eterna. Você crê? Tu ci credi? Efésios capítulo 2, verso de número 8. Efesini, capitolo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Nós temos acesso à melhor coisa do mundo através da fé. Abbiamo accesso alla miglior cosa del mondo tramite la fede. Então, quando eu escuto, não essas palavras de que você merece, que você merece, que você é grande, Dunque, quando ascolti queste parole, tu lo meriti, te lo meriti, sei grande. o que faz você crer é quando você ouve o Evangelho. Quello che ti fa crederci è quando ascolti il Vangelo. E aí vem a fé. E allora viene la fede. E aí, quando vem a fé, você reconhece que você é um pecador. E allora quando viene la fede, tu riconosci che sei un peccatore. E você entende que precisa da graça de Deus para poder desfrutar da presença do Pai. E capisci che tu hai bisogno della grazia di Dio per poter sfruttare della presenza del Padre. E isso, a Bíblia diz que não foi nós que iniciamos, foi Deus que iniciou. E questo dice la Bibbia che non siamo stati noi a incominciarlo, ma sì Dio. Porque não diz que eu amei Deus de tal forma que pedi para Ele mandar o seu Filho. Perché la Bibbia non dice che io ho così amato Gesù, il suo figlio, affinché ho chiesto a Dio di mandare il suo figlio. O texto diz que Ele amou, Il testo dice che lui mi amò, que Ele enviou. che lui inviò. E a única coisa que a gente precisa nessa noite ter é fé que Ele está aqui para nos ajudar. L'unica cosa che dobbiamo avere stasera è avere la fede che lui c'è per aiutarti. Então, se a gente crê que temos esse entendimento, que esse processo da salvação, E dunque se abbiamo capito che questo processo della salvezza, a gente está pronto para falar um pouquinho sobre o novo nascimento. se l'abbiamo capito siamo pronti per parlare riguardo alla nuova nascita. Voltemos a João capítulo 3, versículos de número 3 em diante. Torniamo a Giovanni capitolo 3, versetti 3 in poi. Perceba que o texto vai dizer que Jesus não se... Pense comigo aqui uma coisa rapidinho. Pensateci come una cosa velocemente. Você chega em mim Tu arrivi da me e começa a tecer vários elogios. e incominci a elogiarmi tanto. Naturalmente, Naturalmente, as pessoas respondem como? com'è che risponde la gente? Obrigado, obrigado. Não é tanto assim, mas obrigado. Que bom. Non è così tanto, ma grazie. Que bom que você reconheceu o meu ministério. Que bom que você reconheceu que eu sou de Deus. Che hai riconosciuto il ministero, che hai riconosciuto che sono di Dio. E o elogio, ele é bom dependendo de quem vem, não é isso? L'elogio è buono a seconda da chi proviene, no? Você tem hoje aí um monte de gente na internet ensinando as pessoas a ser milionário, mas não são milionários. Abbiamo su internet tante persone che insegnano altre ad essere milionari, ma non sono milionari. Ensinam a você ter paz e eles não têm paz. Ti insegnano ad avere pace, ma loro non l'hanno. Eu conheço alguns coaches, né? Io Coach. conosco alcuni coach. Aí eu assisto o vídeo deles, Allora guardo i loro video, eu olho a vida deles. poi guardo la vita loro Que loucura! e ci penso, che pazzia.
O texto vai dizer que um homem importante veio elogiar Jesus. Il testo dice che un uomo importante veniva ad elogiare Gesù, Um homem que conhecia a lei. un uomo che conosceva la legge, Um homem que defendia a lei. un uomo che difendeva la legge, Um homem que fazia julgamento sobre o povo de Deus. un uomo che faceva dei giudizi riguardo al popolo di Dio. E quando ele diz, ó, Deus é contigo, Quando lui disse, Dio è con te, Jesus olha para ele e fala, em verdade te digo, Gesù gli guardò e gli disse, in verità ti dico, que se você não nascer de novo, che se tu non nasci di nuovo, você não pode ver o reino de Deus. puoi vedere il regno di Dio. Aí esse homem inteligente, porque devia ser muito inteligente, irmãos, E quest'uomo, che era molto intelligente, ele vai dizer o seguinte, mas o que você está falando não tem cabimento? Como pode um homem adulto voltar para o ventre da mãe? come può che un uomo adulto torni al grembo di sua madre? Ele diz o seguinte, ó, como pode um homem nascer sendo velho? Lui disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Puoi rientrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E aí Jesus responde de novo da mesma forma. Gesù rispose ancora della stessa Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Gesù rispose ancora di ugual modo, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. E aqui, meus irmãos, é preciso ter um entendimento do que Jesus está falando. E noi dobbiamo, fratelli, capire ciò che sta dicendo Gesù. Ele está fazendo o seguinte, vai ter que mudar tudo. Lui sta dicendo il seguente, deve cambiare tutto, Vai ter que começar de novo. devi cominciare tutto di nuovo. E quem quer começar de novo? E tu vuole incominciare dalla zero. As pessoas passam 30 anos, 40 anos, 50 anos longe de Cristo. La gente passa 30, 40, 50 anni lontani da Cristo. Aí chegam na igreja, E allora arrivano in chiesa, muitas pessoas iludem ela para que ela aceite Jesus. tante persone illudono a queste persone affinché loro accettino Gesù, Sem entender que deve ser uma decisão pessoal, senza capire che deve essere una scelta personale, uma experiência pessoal. un'esperienza personale. Aí ela vem, aceita Cristo E allora questa persona viene e accetta Cristo. e depois ela diz: agora eu sou crente, mas eu não sou bobo não. E allora dicono, ora io sono credente ma non sono fesso. O texto traz uma ideia de novo nascimento. Questo ci porta un'idea di una nuova nascita. E não é o cabelo, não é o corpo, não é as pernas. E non sono i capelli, il corpo, le gambe, É o entendimento, é a percepção, l'intelligenza, la percezione, é a moral. la morale. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz uma coisa que é bom a gente ler. Paolo disse una cosa che è importante da leggere in 2 Corinzi, Capítulo 5, versículo 17. capitolo 5, versetto 17. Olha o que diz aí, por favor. Guardate cosa scrisse Paolo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Aqui tem duas palavras que eu quero que você medite. Tem uma preposição condicional. Qua ci sono due parole che vorrei che tu capissi. C'è una preposizione condizionale. Se está em Cristo, não é se está na igreja. Se sta in Cristo, non è se sta in chiesa. Se você está em Cristo, Se tu sei in Cristo, você é uma nova criatura. sei una nuova creatura. Aí ele diz que tudo se faz E allora lui disse che tutto si è fatto novo. nuovo. Você sabe o que é novo? Lo sai cosa è nuovo? Todo mundo, quando veste uma roupa nova, todo mundo que está te olhando sabe que a roupa é nova. Quando indossi un vestito nuovo, tutti quelli che ti guardano sanno che quel vestito è nuovo.
Todo mundo que está aqui, quando vê um carro novo, diz: é novinho. Tutti quanti sono qua quando vedono una macchina nuova dicono è nuovissima. Até a Bíblia, quando você vem com a Bíblia novinha para a igreja, Addirittura una Bibbia, quando vieni con una Bibbia nuova in chiesa, que você abre e está tudo meio colado assim, ó. che tu la apri e le pagine sono ancora appiccicate, Quem olha diz: novinha. che guarda e dice è nuovissima. Aí eu aceito Jesus, E allora io accetto Gesù, saio esco e está tudo igual. e tutto è uguale, Não mudou nada. non è nulla cambiato. Esse é o ponto que a gente tem que refletir, porque às vezes não é culpa nossa. Questo è il punto nel quale dovremmo riflettere perché forse non è colpa nostra, Fomos enganados. siamo stati ingannati. Alguém disse que era só dar o dízimo. Qualcuno disse che bastava dare la decima. Alguns até dizem que era só ficar gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Alcuni hanno detto che forse era soltanto gridare gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Sabe quantas pessoas estão fora da igreja por causa de uma profecia? Lo sapete quante persone sono fuori dalla Chiesa a causa di una profezia? Sabe quantas pessoas estão dizendo: Deus falou comigo? Lo sai quante persone stanno dicendo Dio mi ha parlato E Deus nunca falou com ela? e Dio non ha mai parlato con quella persona? Porque a gente para de considerar o que está escrito Perché smettiamo di considerare ciò che è scritto para considerar o movimento que a gente está olhando e observando. per considerare il movimento che stiamo guardando e osservando. Mas é bom saber que quem nasceu de novo, Ma è bene sapere che chi è nato di nuovo ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. è una nuova creatura in Cristo Gesù. E o texto vai dizer uma coisa, vamos ler Romanos 5:8. Leggiamo ancora Romani, l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aprite con le vostre Bibbie. Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Esse versículo é um dos que eu mais amo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba o que eu estou falando? Esse novo nascimento não começa em mim. Questa nuova nascita non incomincia in me, Ele começa em Deus, que já deixou para mim uma porta aberta para mim nascer de novo. ma ci ha lasciato la porta aperta affinché io potessi nascere di nuovo. Que a gente possa nessa noite pedir ao Senhor que nos traga essa revelação do que é ser um cristão, Possiamo chiedere a Dio stasera che ci dia una rivelazione di cos'è essere un cristiano, para que a gente não viva, meus irmãos, o engano que o mundo está fazendo. affinché non viviamo l'inganno, la menzogna che sta vivendo il mondo. Porque se você estiver enganado, Perché se sei ingannato, você não vai chegar onde pensou que ia chegar. non arriverai dove hai pensato di arrivare. A gente para aqui hoje nessa noite. Soffermiamoci qua stasera. Você quem dirige aí, já pegou um lugar? Teve um dia que eu precisava comprar um negócio Un giorno ne avevo bisogno di prendere una cosa e fazia pouco tempo que eu estava aqui, eu não conhecia nenhum lugar. e era da poco che ero in Italia, non conoscevo nessuna parte E eu escrevi Carrefour aberto 7 horas da manhã. e ho scritto Carrefour aperto alle 7 del mattino. O GPS mostrou, Il GPS mi ha dato un elenco, eu peguei o mais perto, ho preso quello più vicino, cheguei na frente de um prédio. sono arrivato dinanzi a un edificio O seu lugar está à sua direita. e il navigatore disse la sua destinazione è alla tua destra. Eu falei, meu Deus, mas não é um Carrefour. Io ho detto, ma Dio mio, non è un Carrefour. Procurei outro Carrefour. Ho cercato un altro, Quando cheguei, tinha uma praça. sono arrivato, c'era una piazza. Até que eu liguei para o irmão, ele falou, tem um Monte Cuco. É o Monte Cuco? É Monte Cuco? Que é o Carrefour Monte Cuco. Sì che ho chiamato un fratello e mi hanno detto, ma c'è quello lì di Montecupo. O que eu quero que você entenda, Cosa vorrei farti capire? enquanto eu não tinha chegado, Mentre non ero arrivato, eu estava pensando que estava chegando. io pensavo che ci stavo arrivando al posto giusto. Enquanto não parou, eu pensei que eu estava no caminho certo. Mentre non mi sono soffermato, io pensavo che stavo nella giusta strada. Se eu conhecesse, eu não tinha errado. Se io conoscesse, non avrei sbagliato. Você tem na sua mão
o manual do conhecimento bíblico. C'hai in mano il manuale, la conoscenza biblica. Não deixe de ler sua Bíblia. Non mancare dal leggere la tua Bibbia. Semana que vem nós continuamos. Amém? Settimana